Olá pessoal, tudo certo? Então, vamos continuar um pouquinho fazendo exercício aí sobre construção de ângulos e também transportar um ângulo de um lado para outro, para cima, para baixo, tá? Lembrando que eu já estou indo direto no teste número 2, porque o exercício número 1 faltou uma palavra-chave, onde está dizendo que os centros devem ser distintos, tá? Então, como a questão ali estava faltando esse detalhe, né? Veio uma errata sobre, então eu peguei e fui direto para o exercício número 2, né? Lembrando que essa resolução aqui, ela não tem como cobrar ela em prova para vocês, mas a gente vai fazendo os exercícios, né? E nunca é demais a gente saber alguma coisa sobre construção de ângulos. O que diz o nosso exercício número 2? Vejam, uma escada foi apoiada no chão. Então, o que acontece? Né? Fazendo um desenho lógico aqui, né? Trabalhando dentro do que a gente conhece, isso aqui é uma parede, isso aqui é o nosso chão e será apoiada uma escada, né? Então, aqui é a parede, né? Aqui, na verdade, é o nosso chão. E aqui é a nossa escada, e ele está dizendo que ela vai formar com a parede, vejam, com a parede, um ângulo de 30 graus. Então, será que ela passa pelo ponto A? Será que ela passa pelo ponto B? Será que ela passa pelo ponto C? Será que ela passa pelo ponto D? Ah, vou chutar. Calma, pessoal. Da onde vem o ângulo de 30 graus? Ah, o 30 é a metade dos 60. O que eu deveria fazer? Eu deveria vir aqui, virar a minha apostila e construir primeiro um ângulo de 60 graus. Como é que se constrói um ângulo? Lembrando, não vai confundir transposição com construção, tá? Quando eu vou transportar um ângulo. Veja, eu posso fazer uma abertura de 2, 4, 6 centímetros, sei lá. Eu nem sei quanto medida é essa. O que eu faço? Eu venho aqui e construo um arco, ó. Construo um arco. Não posso mexer na perna do meu compasso. No momento da intersecção, eu coloco aqui e corto o meu arco. Vou repetir. Se eu faço essa abertura aqui, a mesma abertura que eu vou cortar não pode ser mexida e corto apenas o meu arco. O que eu sei? Esse ângulo que está aqui, ó, vai ser o ângulo de 60 graus. Esse ângulo que eu construí aqui nesse momento, tá? Mas eu não quero o ângulo de 60 graus, eu quero o ângulo de 30. Então, eu preciso fazer a bissetriz do meu ângulo de 60 graus, que é esse ângulo que eu acabei de construir agora, é de 60. Então, eu vou construir a bissetriz. Como é que eu faço? Ah, professor, posso usar essa intersecção aqui que já tenho? Posso. Pode fazer uma nova? Pode. Veja, eu vou fazer um arco aqui, tá? Para cortar isso aqui em dois momentos, ó. Aqui. Posso mexer na perninha agora do compasso? Posso mexer na perninha do compasso. Eu vou colocar aqui nesse momento, vou fazer um arco e vou colocar aqui nesse outro momento e vou cortar esse arco. Vejo que deu uma intersecção ali. Ali deve passar a minha reta, que vai formar um ângulo de 30 graus. Então, o que eu sei? Ele vai ter que passar em cima daquela intersecção ali, ó. Então, vejo que para passar em cima daquela intersecção que eu encontrei aqui, ela vai passar, ó, em cima do meu pontinho B. Então, vejam que a resposta seria a letra B. Esse ângulo era de 60, eu passei a bissetriz, lembrando, a bissetriz é a reta que divide o ângulo em duas partes congruentes, formando 30 graus para cá e 30 graus para lá. Lembrando que também pode dar uma diferença mínima, né? Por quê? Porque eu estou fazendo com lápis um pouco mais grosso aqui, ó. Dependendo se o teu compasso também tem uma ponta muito grossa, ela pode dar uma diferença. Então, sempre existe essa tolerância, mas a gente viu que não poderia ser o A, nem o C, nem o D. O B seria a resposta correta. Veja no exercício número 3. No triângulo 10, aí o aluno fica olhando para o triângulo, né? Que está os triângulos. Ah, está aqui, mas não tem vértice.
Pessoal, o triângulo 10 deve ser construído, tá? Ele deverá ser construído, ele não foi construído ainda. Então, eu vou ter que formar um triângulo aqui para ser o triângulo 10. O que ele diz? Os ângulos internos D e E medem 60 e alfa, respectivamente. O que isso quer dizer? Que o ângulo D mede 60 graus e o ângulo E mede alfa. Vejam que em nenhum momento ele diz que alfa mede 30, 10, 15, 40, 90 ou 100 graus. Ah, mas aí como é que eu vou descobrir? Porque aqui está o teu ângulo alfa. Eu tenho que transportar esse ângulo alfa aqui para esse desenho. Lembra quando eu disse para vocês que quando eu tinha as arestas, duas arestas que eram paralelas assim dessa maneira, quando eu tinha uma abertura assim, eu poderia apenas apoiar uma régua aqui assim e jogar para lá, ó, para fazer a transposição da medida. Ainda eu disse isso lá no início do conteúdo. Veja, esse ângulo aqui realmente é igual a esse, mas essa reta aqui, ó, ela está alinhada, se eu falei paralelo, desculpa, é alinhada, essa reta aqui está alinhada com essa. Aí eu posso. Vejam, essa aresta aqui não está alinhada com essa, e nem essa aresta aqui não está alinhada com essa. Então, toda essa teoria que a gente vê, às vezes, alguns professores fazendo no YouTube, vai para o espaço. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer aquilo que eu ensinei naquele momento. Vejam, eu vou fazer uma abertura aqui, vou chutar 3 centímetros, tá? Eu escolhi agora 3 centímetros. Pode ser 2? Pode. Pode ser 4? Pode. Pode ser 5? Pode. Eu estou fazendo uma abertura aqui, ó, de 3 centímetros. 3 centímetros, foi o que eu escolhi. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que jogar esse ângulo para cá. Para cá ou para cá? Agora não sei mais. Vejam, o ângulo D mede 60 graus. Vamos construir então o D, que é mais fácil primeiro. Tá, como é que eu vou construir um ângulo de 60 graus aqui? Eu vou virar novamente a minha apostila, ó, um pouco, tá? E vou construir um ângulo aí de 60 graus. Como é que eu faço? Eu pego uma abertura do meu compasso de 2, 3, 4, não é que tem que ser aquele 3 que eu coloquei no desenho lá no nosso lado direito. 2, 3, 4, veja, vou fazer um arco aqui, dessa maneira, tá? Eu não posso mais mexer na perna do meu compasso, eu coloco aqui e corto esse meu arco. Então vejam que eu sei que a minha aresta do triângulo vai estar passando por aqui. Ah, ela passou perto do S, passou perto do P. Tá, P passou aqui no ponto P. Ela está tocando o ponto P. Vejam. Esse ângulo aqui, eu sei que é o ângulo de 60 graus, porque eu construí conforme o enunciado me disse que o ângulo D mediria 60 graus. Então, se o vértice D está aqui, o ângulo D está aqui também. O que eu preciso fazer agora? Eu tenho que jogar esse ângulo aqui, que eu desconheço, tá? Se fosse uma questão, o aluno poderia usar o transferidor, né? E medir quanto que é esse ângulo e jogar para lá, mas eu quero que vocês usem, né, o compasso para facilitar essa situação. E o que eu fiz? Eu escolhi aqui 3 centímetros. O que eu faço? Vejam, na aresta que eu tenho, que eu escolhi, eu vou fazer um arco de 3 centímetros. Veja, estou fazendo um arco aqui de 3 centímetros, tá? Com essa abertura de 3 centímetros. O que eu vou fazer agora? Com essa aresta que eu tenho aqui, eu também vou fazer um arco de 3 centímetros. Ah, agora eu venho e corto aqui. Coloco aqui e corto aqui. Não, se tu fizer isso, estás fazendo um ângulo de 60 graus. A gente não sabe se esse ângulo aqui tem 60 graus. O que eu preciso fazer agora? Veja, desse ponto de intersecção aqui, até o momento que ele vai tocar a minha aresta parcial que eu tenho aqui, essa reta que eu tenho aqui, essa semi-reta, eu venho aqui e faço um arco, tá? Tem que ser perfeito, ó. Eu venho aqui e faço um arco. O que eu faço agora? Com essa medida aqui, eu venho, coloco aqui, né? E corto
o mesmo tamanho daqui até aqui, é o mesmo tamanho daqui até aqui. Então, eu sei que a minha reta precisa passar aqui nesse pontinho, ó. Vejam, a minha reta vai sair lá do ponto A, vai passar em cima desse pontinho aqui e vai acontecer de gerar uma aresta. Veja, vou passar de vermelho, ó. Aqui. Aqui é o momento, tá? Onde teve essa intersecção. O que acontece? Passou e passou. Veja, essa aqui, ó, é a aresta que eu construí primeiro. Essa aqui é a aresta que eu tive a construção primeiro. Qual é a pergunta do problema? Sabendo que o vértice localiza-se à direita do segmento DE. Vejam, segmento DE, lado esquerdo, lado direito. Assim, construindo o lado DZ, acabei de construir o lado aqui, tá? DZ e EZ com régua, podemos concluir que o vértice Z será em cima do ponto qual? S? Não. R? Não. Q? Não. P? Sim. Vejam, o ponto P corresponde ao ponto Z. Então, aqui está a aresta DZ, que a princípio era DP, porque o P era o ponto que gerou o vértice Z. E aqui está a aresta EZ, que corresponde ao ponto P, que a princípio era EP. Então, o ponto Z coincide, ou seja, está em cima do ponto P. Essa é a resposta do nosso exercício número 3. Então, só lembrando, né, pessoal, fiz o exercício do teste aí, o 2 e o 3, eu não fiz o 1 porque ele estava furado, ele tinha uma dupla resposta, então eu resolvi não confundir ninguém, né? E esse exercício é a utilização da construção do compasso e régua para construir o ângulo de 60 e depois de 30. E aqui teve uma construção do ângulo de 60 graus e esse ângulo alfa aqui, eu joguei ele para cá. Lembrando que ele não pede a momento nenhum quanto vale esse ângulo, até que não tem nem como descobrir com o compasso. E ele também não pede para descobrir esse ângulo, ele quer saber apenas onde essas duas retas se tocaram para gerar, então elas se tocaram no ponto P, que na verdade será o meu ponto Z, porque DZ e EZ. Pode ver que ele não fala DP e nem EP. Então a resposta será o ponto P. Né? Só para lembrar que tal situação não vai cair na prova do dia 31, que é a nossa P3, onde cairá os capítulos 15, 16, 17 e 18. Um grande abraço para vocês e até a nossa próxima aula.